se tornar fluente em Libras simplesmente aprendendo 50 sinais? Nesse vídeo quero te falar como isso é possível, te explicar alguns conceitos teóricos e depois, o mais divertido, vamos aprender quais são esses sinais e no final teremos algumas dicas para memorizá-las. Então fica até o final do vídeo e bora para a aula! Olá pessoal, meu nome é Wellington, sou intérprete de Libras e vamos começar a nossa aula aprendendo um conceito importante. Você já percebeu que existem palavras que guardam outras dentro delas? Na língua portuguesa chamamos disso de hiperônimos e hipônimos. Parece um nome difícil, mas a ideia é simples. Imagine a palavra animal. Ela é uma palavra genérica, como se fosse uma caixa grande, e isso se chama hiperônimo. Dentro dessa caixa temos itens específicos como cachorro, gato e leão. Esses são os hipônimos. E entender essa hierarquia é fundamental para organizar o pensamento e principalmente para ampliar o seu vocabulário em qualquer língua. E na Libras não é diferente. Muitas vezes usamos um sinal de categoria para introduzir um assunto antes de sermos específicos. Aqui vamos aprender os 50 sinais principais para se tornar fluente em Libras, e eu irei desmembrá-las em playlists. E como é que vai funcionar? Primeiro vamos aprender esses sinais mais gerais, e depois terão playlists específicas para cada uma delas. Por exemplo, a playlist de animais. Lá terão vários sinais de animais, como cachorro, gato, leão e por aí vai. Isso acontecerá com todas as outras palavras. Dessa forma, o seu conhecimento será gradual, sem muitas informações ao mesmo tempo, e ficará mais organizado para vocês estudarem. E sempre que quiserem aprender um sinal novo ou relembrar, é só navegar aqui pelo canal e procurar a palavra que você quer aprender. E caso não exista, pode voltar nesse vídeo e deixar nos comentários a palavra que você queria aprender, que eu ainda não tenha gravado. Agora vamos já aprender esses sinais mães, e depois desse vídeo vocês já podem ir nas playlists já existentes para aprender as ramificações delas. Bora começar! Vou começar ensinando um sinal que eu acredito que seja o basilar, sim, para qualquer outras expressões no plural, tá? E, inclusive, ela é uma palavra sozinha também, que é o sinal de coisas. Coisas. Se você fizer um outro sinal complementado desse sinal de coisas, essa palavra se torna plural. Então, é como se eu estivesse colocando um S aqui. Vocês vão entender ao longo dessa lista que eu estiver ensinando. Então, o nosso primeiro sinal é coisas. Dessa forma assim, ó. Essa configuração de mão, dessa forma assim, do meio, do centro para fora. Esse movimento aqui, ó. Coisas. E balançando os dedos, ó. Assim, ó. Coisas, tá? Coisas. Família. Família pode ser assim ou na configuração de mão em F, saindo aqui da frente e fazendo esse movimento circular assim, ó. Família ou família. Assim, ó. Família, família ou em F, família. Frutas. Você vai fazer essa configuração de mão em C, na frente da boca, assim, ó, frutas. E colocar o coisas depois. Isso significa que eu estou falando no plural, frutas. Caso eu faça só isso daqui, significa uma fruta específica que é maçã. Ainda vem aqui até como bônus, mas não se preocupa que na playlist de frutas eu vou colocar maçã também. Então, isso aqui seria frutas, né? Na verdade, maçã. E fiz isso daqui, mais isso significa frutas. Legumes. Com essa configuração de mão em garra, coloca aqui na frente do seu corpo e faz esse movimento. Eu já vi assim também, tá? Mas, enfim, eu já vi esse e esse movimento de legumes. E, já que está no plural, a gente coloca esse sinal de coisas. Comida. Eu acredito que todo mundo já sabe o sinal de comida, até porque é um sinal universal. Até ouvinte que não sabe Libras faz esse sinal. Eu acredito que vocês também vão saber que é só isso daqui, ó, comida, comida. Quando a gente era criança e quando as nossas mães nos chamavam assim, filho, vem cá. Aí você não escutava direito, aí ela falava comer. Lá de longe você já sabia que ela estava te chamando para comer. Então, comida. Essa configuração de mão, nesse movimento aqui na boca. Comida. Bebidas. Então, essa configuração de mão de joinha e colocar assim, ó, na boca. Bebida. Ou bebidas. Casa. Sinal de casa é esse sinalzinho aqui, ó. Configuração dessa forma assim, ó. E coloca aqui, ó. Casa. Como se fosse o telhadinho da casa, né? Aqueles desenhos que criança também faz, que faz um telhado pontiagudo, assim, né? Isso aqui é casa, isso aqui é o telhadinho aqui, ó. Casa. Onde fica um abrigo. Uma pessoa aqui dentro. Casa. Utensílios ou itens domésticos. Aqui eu estava vendo aqui que não é um consenso geral, né? Eu já vi vários outros sinais para especificar isso, porém, aqui eu vou tentar focar em um único sinal, que seria esse daqui, ó, utensílios de casa. Também seria outro que seria objetos, né? Que seriam objetos
de casa. Ele pode ser os dois. Animais. Animais, você vai fazer essa configuração de mão assim em garra. Aqui debaixo do queixo, fazendo esse movimento de fechar, como se estivesse dando uma volta num rádio, né? Naqueles botões de rádio, alguma coisa do tipo. Vai fazer esse movimento assim, ó. Animais e esse daqui, ó, de coisas. Porque esse sinal significa aquele S no final das palavras para ser o plural, né? Então, animais. Animal, isso aqui sozinho é leão. Na playlist de animais eu também vou deixar lá, tá bom? Então, isso aqui sozinho é leão. Dependendo do contexto, você pode falar só isso aqui, que também vai ser entendido como animal. Mas aqui vai variar dependendo do contexto, tá bom? Profissões. Profissões. Mão de joinha. A outra mão aqui, ó, fechada na frente do corpo, com as costas da mão virada para cima. Essa outra mão aqui em cima, ó, vai fazer esse movimento de rotacionar. Profissões. Estado, né? Estado de Belém, Pará, Brasília, essas coisas. A gente vai fazer essa configuração em E, né? A letra E. Vai colocar essa mão dessa forma assim, com um punho fechado na sua frente. Ou com o dedo levantado, ou fechado, não tem problema nenhum. Você vai fazer isso daqui. O mais usual é com o dedo aberto, tá? Fazendo assim, ó. Mas eu já vi assim, assim. Bom, enfim. Esse movimento vai ser universal. No contexto, todo mundo vai conseguir entender. Mas o sinal de estado. Países. Países, a gente vai continuar com essa base aqui da mão fechada. A outra mão, configuração em P. E aqui em cima a gente vai fazer o mesmo movimento que a gente fez com o profissional. Só que em P, fazendo esse movimento aqui, ó. Países, circulando a mão. Países. Lugares. A gente vai fazer essa configuração de mão aqui, ó. Essa configuração de mão, com as duas mãos, tá? Vai colocar assim, ó, mirando para frente a mão. E lugar, de cima para baixo. Lugar. E coloco coisas para lugares. Então, lugar ou lugares. Cidade. Vamos fazer essa configuração de mão, colocar assim para cima, como se estivesse segurando um copo, né? Só que a mão fechada em 0. Essa outra mão com o indicador levantado e você vai fazer esse movimento aqui, ó, batendo aqui em cima. Cidade. Tecnologia. A gente vai fazer a configuração de mão em T, as duas, ou só uma, dependendo, né? E daqui da frente do seu peito para cima. E fazendo esse movimento aqui, ó. Tecnologia. Tecnologia. Eu já vi um outro sinal que é assim, ó. Essa configuração de mão com o dedo indicador levantado. Essa outra mão coloca aqui, ó, espalmada, coloca bem aqui, faz esse movimento e faz tecnologia. Tecnologia. Eu já vi esses dois sinais, tá? Tecnologia e tecnologia. Esse tecnologia, e eu acredito que seja o mais usual também. Tecnologia. Mas você pode usar isso aqui também, dependendo da região ou do estado onde você estiver. Meios de transporte. Você vai fazer volante e coisas. Volante e coisas. Meios de transporte. Instituições. Você vai fazer como se fosse casa, só que ao invés de colocar o telhado completo, você vai fazer um I e colocar aqui, ó, instituições. Ou instituto ou instituições. Instituto, instituições. Livros. Com a palma da mão espalmada, assim, né? E a outra mão em L, tá? Você vai fazer assim, como se fosse um caderno, alguma coisa para você ter como base. Esse L, tu vai fazer assim, ó, passando. Livros, como se estivesse virando a página, né? Política. Você vai fazer um P aqui no rosto, aqui na bochecha, você vai fazer esse movimento de rotacionar. Política. Esporte. Esporte, você vai fazer com as duas mãos um joinha. Na frente do seu corpo, você vai fazer esse movimento aqui, ó, um para frente e outro para trás, e você vai cruzá-los, né? Raspando o dedo um no outro. Esporte. Matérias ou disciplina da escola. Isso aqui é bem específico, tá? Não é matéria de matéria orgânica, essas coisas. Não, é matéria de conteúdo escolar e tudo mais. Você vai fazer essa configuração em garra. Uma mão você vai colocar para baixo com as costas viradas para cima, né? E a outra com as costas viradas para baixo, você vai fazer esse movimento aqui, ó. A mão de cima vai bater na mão de baixo, a mão de baixo vai ficar parada. Disciplina, matéria e tudo mais relacionadas a conteúdos escolares, né? Materiais escolares, é parecido com os utensílios domésticos. Você vai fazer esse daqui, esses materiais ou objetos, e você vai fazer escola. Escola. Então, só escola, é casa estudar, escola e materiais escolares.
Natureza. Uma mão vai ficar aqui como base, espalmada, dessa forma, assim, ou assim. Eu costumo fazer assim, com a palma aberta, tá? A outra mão, nessa forma aqui, ó, pegando aqui no cotovelo e espalmada para cima, com a mão aberta, tá? Fazendo como se fosse uma garra, como se fosse aquela copa de uma árvore, né? E fazendo esse movimento aqui, ó, de fora para dentro, árvore, natureza, né? Ou de dentro para fora, natureza. Então, ou fazendo esse movimento com o corpo. Natureza. E balançando a mão, tá? Natureza. Só parado. Árvore. Fazendo esse movimento como se fosse uma floresta e tudo mais, ó. Então, várias árvores. Isso é natureza, tá bom? Clima. Clima, as duas mãos em configuração de garra. Uma vai ficar um pouquinho para dentro, virada para dentro, e outra para fora. E você vai fazer um movimento circulatório, meio circular, né? Meia lua. Vai fazer esse movimento aqui, ó, repetido. Clima. Nossa, hoje o clima. Como é que tá o clima hoje? Quente, frio, essas coisas, né? Clima. Corpo humano. Então, seria o corpo. Você poderia fazer humano também. Então, dessa forma assim, ó, configuração dessa forma. E embaixo, em cima, alternado. Corpo. Em sinal de P ou H, né? No caso seria H. Você vem da cabeça até aqui mais ou menos o peito, um pouco abaixo do peito. Humano. Então, humano e aqui é corpo, tá? Instrumentos musicais. A gente pode fazer a mesma coisa com os materiais escolares. Então, são instrumentos ou são de objetos de música. Objetos musicais, instrumentos musicais. Gêneros musicais. Eu vi de algumas formas, tá? Eu vi tipos de música, tipo rock, forró, essas coisas, né? Então, tipos de música ou variações musicais. Mas eu acredito que esse tipo musical ele combina mais nesse contexto de gêneros musicais, tá bom? Então, tipos ou gêneros musicais. Cinema ou filme ou cinematografia. A gente vai fazer dessa forma aqui, com a palma espalmada ou com o dedo assim para frente, né? Nessa posição aqui, ó, parado. A outra mão nessa configuração pode ser em B ou assim também. Vocês vão colocar aqui atrás, nessa região aqui da mão, né? E fazer esse movimento. Filme. Ou cinema, ou cinematografia, dependendo do contexto, tá bom? Filme. Dança. Dança a gente vai deixar a palma assim, ó, espalmada para cima, a palma aberta nessa configuração de mão mesmo, tá? A outra mão, como se fosse uma pessoinha, né? Uma pessoinha dançando assim, ó. Essa é a configuração de mão. Coloca aqui em cima da outra mão e faz dança. Nesse movimento aqui, ó, de um lado para o outro. Dança. Você também pode mexer o corpo para dar ênfase nisso, ó, dança. Jogos e brincadeiras. Tem algumas variações. Primeiro, jogos. Jogos pode ser da seguinte forma. Como se fosse o controle de videogame mesmo, né? Tu pega assim aquele controle e faz esse movimento. De como se estivesse apertando os botões do controle do videogame, né? Um segundo seria dessa forma assim, ó. Essa palma espalmada, essa mão 100% fechada, como se em configuração de S. Você coloca essa mão virada para cima, espalmada para cima, e essa outra mão em cima. E faz esse movimento de um lado para o outro. Como se fosse aqueles videogames, eu acho que Atari de antigamente, que era tipo um controlezinho assim, que você fazia esse movimento. Então aqui também é jogos. Ou um terceiro, que seria o de brincar, né? Brincar, brincadeira e tudo mais. Dependendo ali, você também pode sinalizar como jogos, né? Um desses três. Literatura, né? De livros, essas coisas, poesia e tudo mais. Então você vai fazer essa configuração de mão, né? Em L, na frente do seu corpo, fazendo um movimento circular. Eu já vi gente fazendo para fora, eu já vi gente fazendo para dentro. Eu uso fazendo para dentro. Mas ali no contexto, dependendo do que você esteja falando, esse movimento assim ou esse movimento assim, você já vai conseguir compreender que é literatura também. Então, L na frente do seu corpo, rotaciona, literatura. Redes sociais. Você vai deixar uma palma da mão toda espalmada e aberta, assim. Você vai colocar deitada, parada. A outra mão espalmada, só o dedo do meio. Você vai colocar ele para baixo, assim, para frente. Isso aqui vai junto porque é a anatomia do corpo, tá? Então, só o dedinho do meio para frente e você vai pegar do dedão até o último, fazendo esse movimento aqui, ó. Redes sociais. Você pode fazer 2 vezes, indo e voltando, indo de novo, tá? Ou só uma vez. Redes sociais, tá bom? Redes sociais. Sentimentos. Você vai fazer a configuração em forma de garra e pegando aqui no seu peito, ó, e batendo. Sentimentos. Não precisa bater forte, tá? Então é sentimentos. E você pode colocar o plural também, né? De coisas, né? Sentimentos ou só sentimento.
Cores. Nessa configuração de mão, você vai fazer esse movimento com os dedos, tá? Saindo daqui debaixo da boca, entre a boca e o queixo, tá? E vai fazer esse sinal de cores, indo e voltando, tá? Tipo, se distancia e volta. Cores. Não precisa ir até o final e voltar. É sutil até o movimento. Cores. Isso aqui pode ser só cor, no singular. Então, eu quero uma cor específica, cor tal. Se você está falando o tema de cores, você vai colocar aquele coisas no final, dando o sinal, o sentido de S, de plural. Cores. Cores. Cor. Cores. O verbo. Vamos para o nosso verbo. Aqui, ó, com essa configuração de mão em S, dessa forma aqui, ó, parada. A outra configuração em V, e você vai bater aqui entre os punhos, né? Verbo. Você vai fazer essa batidinha aqui, esse movimento. Verbos. Verbo, verbos. Então, verbo, verbos. Universo. Universo é um sinal bem bacana, eu acho bonito, inclusive. Eu já vi de duas formas. Já vi as pessoas fazendo assim, com a mão fechada em A ou em S, e faz assim, ó. Eles se chocam e abrem. E faz esse movimento circular. Então, aqui, quando eles se chocam, ele abre as mãos e faz aquele movimento circular do universo. Outros já partem diretamente universo assim, universo, na frente. Ou universo. Eu acho esse sinal até bonito, né? Eu acho meio estiloso, meio chique, universo. Eu faço assim, como se fosse chocando uma coisa na outra e abre. Mas às vezes, na interpretação, às vezes pode ser muito rápido e a gente já faz direto, assim, ó, universo. Relacionamento, as duas mãos em configuração de R e vai ficar passando um atrás do outro, fazendo esse movimento assim, ó. Esse movimento assim, ó. Mão esquerda para frente, direita para trás, um outro não faz diferença. Ou se vocês quiserem fazer um, depois voltar e mudar assim, ó, um depois do outro, não tem problema nenhum. Ou quiser continuar assim, ou fazer alternado, também não tem problema. Eu prefiro fazer assim, tá? Só os dois movimentos já basta. Relacionamento. Relacionamento. Personalidade, ou pode ser também perfil, né? Um perfil de pessoa, a personalidade da pessoa. Pode ser nessa configuração de mão, tem duas formas que eu já vi, tá? Dessa forma, com o indicador levantado, vem da testa até o queixo. Então, é o perfil da pessoa, ou em formato de P, configuração de P, e perfil, ou personalidade. Sociedade, com o indicador levantado, a outra mão em configuração de S, e você vai fazer esse movimento contornando o dedo, ó. Aqui, ó, esse movimento, sociedade. Aqui, ó, sociedade. Sociedade. Eu já vi dessa outra forma, assim, sociedade. Eu, sinceramente, eu vi várias vezes as pessoas fazendo assim, mas o principal mesmo que eu vejo no dia a dia é fazendo sociedade assim, tá? Sociedade. Artes. Com um dedo indicador levantado, a outra mão aberta, você vai virar a mão espalmada para o seu rosto, deixar essa base da mão aqui em cima do dedo, e você vai fazer esse movimento aqui, ó. Como se estivesse rotacionando a mão e fechando os dedos, do mindinho até o indicador. Esse movimento aqui, ó, arte. Arte. Se quiser fazer o movimento com o corpo, também ajuda bastante. Então, arte. Ou arte, parada aqui, ó. Arte. Mês ou meses. Configuração de mão dessa forma, com o indicador levantado. A outra mão em A. Você vai fazer assim, ó. Mês. Daqui do topo do dedo, você vai colocar essa região aqui da outra mão, né, desse dedo, você vai colocar aqui em cima e de cima para baixo. Mês. Se vocês quiserem colocar meses, aqui vai uma outra dica bem interessante, outra forma de vocês poderem sinalizar o plural também, que é meses. Vocês vão fazer de cima para baixo e esse movimento lateral. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Ou meses e meses, tá bom? Ou com as duas, ou só com só uma. Também vai ficar bem entendível, tá bom? Semanas. Semanas vocês podem fazer configuração de 7, da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda, dependendo da sua mão dominante, né? Então, você vai fazer esse movimento aqui, ó. 7 e arrasta. Semana. Vocês podem fazer também um período, né? Isso aqui é esse dia e semana. Semana, saindo de um ponto para outro, ou só assim, ó. Semana. E outro sinal para isso é, você vai fazer 7 dedos,
Você vai colocar também da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda, e você vai fazer esse movimento aqui, ó. O mesmo movimento, semana, semana. São 7 dias se passando, né? Semana. Ou semana. Documentos, ou só documento, né? Então, configuração de mão espalmada aqui, ó. Fechada, tudo fechado. Você vai colocar assim como se você estivesse vendo. Essa outra configuração de mão, com o chifrinho, né? Todos os dedos fechados. E só o indicador e o mindinho levantados. Você vai fazer esse movimento aqui, ó. Documento. Ó, de cima para baixo. Documento. Documento. Ou documentos. Feriados. Feriado a gente pode fazer dessa forma, assim, nessa configuração de mão, com os polegares pegando aqui na lateral do peito e fazendo esse movimento com os dedos. Folga. Ou feriado. Aqui também pode ser folga, tá? Folga ou feriado também dá. Outra coisa que eu já vi foi fazer vermelho e folga, tá? Que é um dia de feriado, tá bom? Um sinal que também combina bastante, que é esse de agenda, ou calendário, né? Agenda ou calendário, que é aqueles que a gente pega assim aquele papel e vira, aí tem os meses, tudo certinho, bonitinho. Ou esses assim, né? Um para cá, outro para cá para baixo, como se fosse aqueles quadradinhos dos dias que tem no calendário, né? Nessa configuração de mão. Um vai para cá e o outro vai de cima para baixo. Um de um lado para o outro de cima para baixo. Fazendo esse movimento aqui, ou esse movimento aqui de calendário, agenda e tudo mais. Porém, isso aqui é só uma dica extra. O sinal mesmo aqui é o feriado, que pode ser esse sinal de vermelho e folga, o feriado, ou você pode fazer direto, feriado. Vestuários ou roupas, vocês vão fazer dessa forma aqui, ó. Essa configuração de mão, como se fosse uma pinça, né, com o dedão e o indicador, vocês vão pegar na sua roupa e fazer esse movimento aqui, ó. Roupas. Roupa ou roupas. Objetos, vocês vão fazer da seguinte forma. As duas mãos nessa configuração de mão, com os indicadores levantados, vocês vão colocar um na frente do outro e bater alternado. Objetos. É um objeto ou objetos. Moeda e dinheiro. Vão ser dois sinais de um aqui, ó. Vocês vão fazer com uma das mãos esse movimento aqui, como se fosse aquele ok, e a outra mão, assim, espalmada, vocês vão colocar para cima e vão fazer esse movimento assim, ó, como se fosse várias moedinhas, uma do lado da outra. Então, moedas. Você pode fazer movimento circular ou assim, da forma que você achar melhor. Porque isso aqui já vai dar o sentido de moedas, né? Moedas. Eu faço de forma circular, moedas. E outro sinal é de dinheiro. Essa configuração de mão, dinheiro. Isso aqui é mais fácil porque todo mundo, até ouvinte que nunca estudou Libras, não sabe de Libras, já fez isso na vida, ó. Dinheiro, ó, isso aqui, ó, dinheiro, não tenho. Dinheiro não tenho. Quando você ia pedir pro seu pai dinheiro, ele falava, dinheiro, ó, não tenho. Idiomas e línguas. Tem dois sinais que vocês podem usar, tá? Que é esse daqui, nessa configuração de mão, fazendo esse movimento de frente para trás. Saindo aqui da boca, entre a boca e o queixo, fazendo esse movimento para fora, né? Língua. Você pode fazer como se fosse cores, indo e voltando. Língua, ou línguas de idiomas. E o outro, o segundo é em L, pegando aqui a lateral e fazendo esse movimento. Língua. Signos. Signos, vocês vão fazer essa configuração de mão aqui, ó, como se fosse o joinha, o Buda ali, né? Aquela meditação. Mas vocês vão fazer dessa forma aqui, ó. Uma mão espalmada para cima e a outra mão espalmada para baixo, pegando um no meio do outro aqui, ó. E batendo um pouco, tá? Não precisa bater forte, nem fazer assim para sempre, né? Faz só assim, ó. 1, 2 a 3 movimentos já tá bom. E signo aqui seria aquele de escorpião, de leão e tudo mais. Religião. A gente vai fazer nessa configuração, precisa só de uma mão, tá? Em configuração de R, ou assim também, com um dedão para fora, assim ou assim. Assim, às vezes, eu faço quando tá sinalizando muito rápido, eu faço assim. Se você tiver consciência de fechar o dedo e fazer assim rapidão, não tem problema nenhum. Mas eu faço assim. O importante é a configuração de R, saindo do ombro e fazendo esse movimento como se fosse um tio, né? Como se fosse uma onda. Fazendo esse movimento aqui, ó. Religião. Ou religião. Saindo do seu braço direito, se você faz com a direita, faz assim. Ou do outro braço também, né? Se você estiver fazendo com a direita, do lado esquerdo, também pode fazer isso. Aqui ou aqui. Da forma que você se sentir mais confortável de fazer esse sinal. E agora vem a dica final. Mas antes, quero saber se você gostou de aprender esses sinais. Se sim, deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo desse curso. E comenta aqui embaixo se existe outra categoria que eu não tenha colocado nesse vídeo. E caso não tenha encontrado o sinal de uma palavra específica,
Pode deixar aqui também. Você viu como é que fica muito mais fácil aprender quando a gente organiza as palavras por grupos? Agora, toda vez que você aprender um sinal novo, tenta pensar o seguinte: qual é a categoria geral desse sinal? Isso vai te ajudar a memorizar muito mais rápido. E uma dica bônus: pratique. Quanto mais você praticar os sinais, mais natural vai ficar. Só assim vocês conseguirão entender de fato. E para acompanhar esse conteúdo, deixarei aqui a playlist do curso completo para vocês. E o canal está livre para vocês aprenderem outros sinais. E se teve alguma dúvida em qualquer parte, assista o vídeo de novo com calma ou pode deixar aqui nos comentários a sua dúvida também.